Mais uma vez, o governo do PT está enganando aí não só os picanheiros com esse conto do churrasco com a cervejinha, mas também metendo pacote de maldade atrás de pacote de maldade em cima do lombo da população do Brasil. Fala galera, aqui é o deputado estadual Jair Barra. Mais uma vez, o governo do PT está enganando aí não só os picanheiros com esse conto do churrasco com a cervejinha, mas também metendo pacote de maldade atrás de pacote de maldade em cima do lombo da população do Brasil. A gente viu aí reajuste de somente R$15 do salário mínimo, reajuste do combustível, acabando com o poder de compra da população brasileira, e agora vem mais um pacote de maldade, que é essa taxação dos e-commerces, desses sites que vendem principalmente para a população mais carente, para a população mais humilde. 60% em cima da Shopee, da Shein, da AliExpress e de todos esses sites que vendem para a população mais carente. Então, é isso que é a verdadeira enganação, estelionato eleitoral de um Lula, que lá na campanha falou que ia taxar os mais ricos com o imposto das grandes fortunas para poder favorecer os mais pobres, que na verdade faz completamente o contrário, vai tirando o couro da população mais carente, taxando 60% em cima daquilo que eles estavam comprando, itens baratos que tinham uma isenção aí até $50. Então aquela pessoa que usava ali a Shein, Shopee, AliExpress para comprar, por exemplo, uma blusinha ali de R$100, agora vai ter que pagar R$160. Isso tudo para quê? Para alimentar a estrutura desse inchaço da máquina que são os vários ministérios que o Lula criou dentro da estrutura do governo federal. Então tem ministério para A, para B, para C, para tudo quanto é apaziguado ali da patota dele, e um deles é aqui do Pará, que é o Jader Barbalho Filho, que ganhou o Ministério das Cidades, que foi criado para ele e que agora tem que ser bancada essa estrutura. Tem motorista, tem custeio disso, custeio daquilo, e tudo isso é o inchaço da máquina, mas só que quem está bancando é você, né? A população mais carente. Ele está aí fazendo essas taxações para poder conseguir lastrear essa estrutura que ele criou dentro do governo federal, multiplicando ministérios e até mesmo dando aí essa vida de luxo para a esposa dele, que é a Janja, comprando um sofá de R$65 mil, uma cama de R$42 mil. R$42 mil uma cama, veja só, um sofá de 65 é um absurdo, né? E ela ainda ia comprar uma mesa, pasme, de R$200 mil, mas que a pressão da opinião pública fez ela brecar e retroagir. E eu achei engraçado até, né, essa nova tendência que a primeira-dama aí, a Janja, está lançando, desse vestido aí, parece uma capa de botijão. E a gente vê esse abismo, né, que existe não só do caráter, como também da elegância da Michelle Bolsonaro com a Janja. Assim como também a gente vê um abismo entre o caráter e a gestão que é a do Lula, do presidente Bolsonaro. Então a gente viu que o presidente Bolsonaro fez uma grande reforma dentro do governo federal, fazendo com muita austeridade, fazendo inclusive redução dos impostos, e ainda assim conseguia aumentar a arrecadação e fazer investimento. E a gente vê o governo Lula aqui fazendo completamente o contrário, aumentando a carga tributária, aumentando os impostos, principalmente em cima do mais pobre, para poder lastrear todo esse luxo e essa multiplicação de ministério que ele fez dentro da estrutura do governo federal, para dar ali agasalho para toda a militância do PT e para dar agasalho também para todos a patotinha política que está aí nesse bloco do governo. Então, abra os seus olhos, veja o que está acontecendo, quem é realmente o pai dos pobres e quem cria essa narrativa para enganar você. Aquela pessoa que lhe deu R$15 de aumento de salário mínimo, quando a inflação está galopante, engolindo, praticamente aumentando dia a dia o preço dos produtos dentro do supermercado, em tudo quanto é lugar. O cara que faz com que o preço do combustível e da energia suba com esse reajuste e que perde completamente o poder de compra da classe média e da classe mais pobre. Então também observe aí essa gestão desastrosa que é a gestão do PT através do governo Lula e toda essa patota aí da militância da esquerda e desses que estão aí carrapato em cima da estrutura do governo federal e que sugam. Não é de outro lugar, é do seu bolso, porque isso tudo vem através de imposto, como está vindo agora da taxação de 60% desses e-commerce, desses sites que poderiam estavam atendendo a tendência aí da classe mais pobre, da classe mais humilde. E um detalhe, o governo Bolsonaro não só deixou de taxar,
né, Shopee, AliExpress e Shein, como também chegou a preparar uma medida para aumentar a isenção para $100, o que era 50 e aumentar para 100, ou seja, os pobres e mais humildes iam poder aumentar o poder de compra, porque iam poder fazer compras a mais com essa isenção. Agora foi tudo pro buraco, na verdade pro buraco não, ele está pegando todo esse recurso do pobre, todo esse recurso da classe mais humilde, mais carente, e levando para as estruturas de poder, né, para as estruturas dos ministérios que ele criou dentro do governo federal, e também para agasalhar essa militância do PT e todos esses carrapatos que tem aí dentro desse governo do Lula. Então é triste, é desastrosa essa gestão, e que só quem está sendo prejudicado são aqueles que foram iludidos lá atrás na campanha, foram um Lula falando macio, né, falando aí aveludado e iludindo os picanheiros que acreditaram no churrasquinho, na cervejinha, e que vê aí o preço da carne um absurdo, né? Iludiram aqueles que achavam que o salário mínimo ia aumentar estrondosamente, que na verdade a gente vê que o poder de compra está baixíssimo, com um aumento de míseros R$15, e que não dá nem para comprar o mínimo necessário. Então, abra os seus olhos, e também esse pacote de maldade não vai parar por aí. Ele pensa em regular a mídia, e uma das formas que ele quer pensar também de fazer isso é fazendo taxação do YouTube, taxação das redes sociais, que é para poder também, tudo que ele puder fazer para aumentar a arrecadação, vai ser para poder lastrear essa estrutura que ele criou de vários ministérios e toda essa militância parasita que vem aí sugando toda a energia do governo federal. E não esqueça que essa energia é o suor do seu trabalho, é o imposto que você paga, e principalmente da classe mais pobre, aquele que sai no ônibus lotado para poder ganhar um salário mínimo e que paga ICMS, paga IPI, paga tudo quanto é tipo de imposto para alimentar os cofres do governo municipal, estadual e agora do governo federal dessa forma desastrosa. Porque se a gente soubesse pelo menos que os nossos impostos, que o nosso suor do nosso trabalho estava servindo para beneficiar em políticas públicas de qualidade, em serviços de qualidade, mas não. Estava servindo para agasalhar esses carrapatos que estão dentro da estrutura do governo federal e não sabem fazer outra coisa senão sugar o dinheiro público. Então abra os seus olhos e vamos começar a conversar logo com aqueles que estão ainda iludidos com uma venda, para poder trazer o máximo possível de verdade para toda a população do nosso Brasil. Vamos para cima, Rogério Barra.